não é todo remake que é ruim, né? Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Os Infiltrados, filme de 2006 dirigido pelo Martin Scorsese. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. E finalmente chegamos ao filme que enfim daria um Oscar pro Martin Scorsese depois de décadas entregando alguns dos filmes mais icônicos da história de Hollywood. E Os Infiltrados tem uma história de bastidores bem interessante, porque caso alguns de vocês não saibam, Os Infiltrados na verdade é um remake do filme de Hong Kong Conflitos Internos de 2002, que tem os seus direitos de adaptação comprados pela Plan B, a produtora que o Brad Pitt ajuda a dirigir em Hollywood. Ele garante esses direitos, leva o projeto para Warner Bros. E contrata o William Monahan para escrever o roteiro. E naquela época, William Monahan estava desenvolvendo vários trabalhos diferentes, como por exemplo o Cruzada, dirigido pelo Ridley Scott. Mais interessante ainda é o fato de que o Brad Pitt queria ele mesmo estrelar esse filme no papel do Sullivan, que é o personagem do Matt Damon, e o Tom Cruise fazendo o papel que acabaria ficando com o Leonardo DiCaprio, né? Isso acabou não acontecendo e o próprio Pitt achou que seria mais interessante ter um ator um pouco mais jovem no papel do Sullivan. E nesse meio tempo, o roteiro do Monahan começa a circular por Hollywood e o próprio Martin Scorsese gosta bastante do resultado e fica interessado em dirigir. Isso enquanto ele ainda estava finalizando O Aviador com o Leonardo DiCaprio, que também acabaria pulando para Os Infiltrados. O Scorsese teve um tempo muito curto para acertar a produção e começar as filmagens, então ele rapidamente começou a montar um elenco, definiu um orçamento de 90 milhões de dólares e no próprio Os Infiltrados ele quase conseguiu fazer a reunião, que é o tema desse especial que a gente está fazendo aqui no canal. Ele quase colocou o Robert De Niro para interpretar o criminoso Frank Costello, mas o De Niro estava ocupado, ele estava querendo dirigir o filme dele, né, O Bom Pastor. Então o Scorsese acabou recorrendo ao Jack Nicholson. O Nicholson foi um pouco relutante no começo, ele não estava muito afim de fazer, mas ele acabou topando na condição de que o personagem dele fosse um pouco mais desenvolvido. E uma das coisas que o roteiro do William Monahan faz é expandir o personagem do Frank Costello, e enquanto Conflitos Internos está bem enraizado na cultura de Hong Kong, o Monahan faz uma decisão bem inteligente de americanizar a história, que é pegar como inspiração o mafioso Whitey Bulger, que foi uma das figuras criminosas mais infames dos Estados Unidos nos anos 60 e 70, que inclusive foi tema do filme Aliança do Crime com o Johnny Depp, e ele basicamente transforma o Frank Costello numa mistura de um personagem que é definido pelos Scorsese como mal em pessoa e o Whitey Bulger, que também era um mafioso que tinha um acordo com o FBI. Com um orçamento de 90 milhões de dólares, as filmagens foram bem precisas, acontecendo entre abril e agosto de 2005, com quase um ano de pós-produção, e Os Infiltrados chegaria aos cinemas em outubro de 2006. E não só garante o primeiro Oscar do Martin Scorsese, mas até hoje, todo esse tempo depois, eu acho que ele permanece um ótimo filme policial. A história do filme segue uma complexa operação do Departamento de Polícia de Boston, que recruta o jovem aspirante a policial Billy, vivido por Leonardo DiCaprio, para atuar como informante na gangue do mafioso Frank Costello, vivido por Jack Nicholson. Ao mesmo tempo, Costello mantém seu próprio agente infiltrado na polícia, o Sargento Sullivan, vivido por Matt Damon, que tem como principal tarefa encontrar o agente infiltrado na máfia. Depois de tantos filmes falando sobre criminosos, mafiosos, sobre o outro lado da lei, é refrescante e inovador até ver o Martin Scorsese colocando sob a lente sempre muito precisa e expressionista dele a figura do policial, do detetive, das burocracias e maquinações de departamento de polícia, o que já difere bastante Os Infiltrados de um Bons Companheiros, de um Cassino, por exemplo, né? O Scorsese brinca que ele fala que Os Infiltrados é o primeiro filme dele que tem uma história, que tem trama. E eu acho que tudo começa justamente por esse roteiro mega eficiente do William Monahan e a facilidade que ele tem em estabelecer dois protagonistas que correm em paralelo nesse filme. Não tenho a menor dúvida, Os Infiltrados é um filme do DiCaprio e do Matt Damon na mesma medida, e a forma como eles crescem nesses lados opostos da lei. O Sullivan
Sullivan é um investimento a longo prazo do Costello, literalmente desde criança trabalhando para ele e se formando como policial só para ser uma peça do jogo de infiltração do Costello. Que ele ainda ajuda a crescer rápido na delegacia, ele se torna sargento muito mais rápido do que outros policiais, ao mesmo tempo em que você tem o Billy do DiCaprio como um verdadeiro azarão, o underdog que se afastou da família e tá tentando se provar como um cara de bem, justamente por entrar na polícia. Eu acho curioso também como o texto do Monahan tem um subtexto muito forte sobre figuras paternas ausentes, quase como se o Sullivan e o Billy fossem órfãos, e eles realmente são nesse filme, e eles vão encontrando essas figuras paternas meio problemáticas, né? O Sullivan com o Frank Costello, ele até chama ele de pai durante as operações da polícia, enquanto o Billy tem o Capitão Keenan, vivido pelo Martin Sheen, e de certa forma até o próprio Frank Costello, porque ainda que ele esteja infiltrado lá, ele rapidamente vai ganhando o apreço e a confiança do Costello, e isso acaba se repetindo até no relacionamento amoroso que o Billy acaba tendo com a personagem da Vera Farmiga, que é uma psicóloga que tá namorando o Matt Damon. Então você tem esse subtexto humano mega interessante aqui, que por sinal, na minha opinião, é muito mais interessante, mais empolgante de se assistir do que a plot policial, sabe? Você tem o departamento de polícia indo atrás de uns microchips aí, uns microprocessadores, uma plot super anos 2000, que realmente não importa. Eu acho que você nunca tá investido nesse MacGuffin, na maquinação de como eles vão fazer isso, mas sim no drama e na complexidade desses personagens que tem que viver vidas duplas. No caso do Matt Damon, ele faz uma performance um pouco mais pragmática e robótica, porque o Sullivan é um personagem que desde criança tá acostumado a viver do outro lado, e eu sinto que o Leonardo DiCaprio traz uma vulnerabilidade, uma fraqueza, uma raiva também pro Billy, que é muito legal de ver, porque ele é um personagem que tá literalmente começando a fazer isso. Ele sente na pele o quão difícil é ser o rato, né? As mentiras, a postura que ele tem que assumir e o medo constante de que ele possa ser descoberto e morto por esse psicopata do Jack Nicholson, né? O Jack Nicholson tá excelente como Frank Costello. É realmente o que o Scorsese queria, uma figura que fosse o mal em pessoa, completamente lunática nesse filme. E eu acho que Os Infiltrados, na verdade, se torna um filme muito, muito melhor no ponto da história em que ambos os lados da lei descobrem que tem um infiltrado, né? O Costello descobre que tem um rato na operação dele e, ao mesmo tempo, o departamento de polícia descobre que o Costello tem um agente infiltrado lá. E nós, como espectadores, sabemos quem são esses infiltrados, né? O Matt Damon e o Leonardo DiCaprio, mas a graça aqui é ver como esses personagens vão descobrir quem vai ser o primeiro a se ligar nisso. Então você vai acompanhando todas as peças desse quebra-cabeça, desse verdadeiro jogo de gato e rato, e é aí que o filme fica simplesmente impecável. É nesse ponto também que o Martin Scorsese começa a enlouquecer na direção, porque até esse ponto você tem aquela condução bem identificável dele, aquele ritmo ágil, aquela montagem sempre muito precisa da Thelma Schoonmaker, a câmera sempre em movimento. Aí sim lembra um pouco Os Bons Companheiros, mas quando você tá indo nesse lado do DiCaprio tentando descobrir quem é o rato, do Matt Damon tentando achar o infiltrado, aí o Scorsese começa a pegar aquele lado dos anos 70 dele, a brincar com expressionismo, com a paranoia, num sentido em que personagens encarando um celular, falando no telefone sem saber quem é a pessoa do outro lado da linha, se tornam os momentos mais angustiantes e incríveis desse filme inteiro. E isso vai crescendo para cenas de perseguição, de tocaia, e principalmente essa perseguição a pé em uma rua cheia de neon, de fumaça, literalmente uma representação fantasiosa desse mundo de espiões, agentes incógnitos, um verdadeiro triunfo do diretor de fotografia alemão Michael Barros, no que teria sido o último trabalho dele em Hollywood. Você vai tendo uma guinada muito forte no ritmo do filme, onde a Thelma Schoonmaker, mais uma vez premiada com o Oscar, né, vai te equilibrando muito bem com esses dois protagonistas, com as viradas e reviravoltas de história. Tem momentos de explosões de violência aqui que são muito impactantes, graças aos cortes também, a violência gráfica, e também por aquele foreshadowing maravilhoso do Scorsese que todo mundo já viu nas redes sociais, nos vídeos de YouTube, mas você consegue ver que existem marcações de X muito discretas no plano, através de sombras, de adesivos, de adereços do set, que te dão pistas dos personagens que vão acabar morrendo, né? Quem serão os falecidos aí do título original. Eu acho que o clímax dos Infiltrados é simplesmente aquele tipo de sequência que é impossível de você ficar entediado
entediado, é impossível de você não levantar do sofá e ficar vendo de pé o que está acontecendo, porque é um ponto que o roteiro do Monaghan amarra tão bem. Ele pega todos os personagens, todos os coadjuvantes, todas as pistas e elementos que foram ficando pelo caminho e amarra de uma forma perfeita. E principalmente o personagem do Dingham, vivido pelo Mark Wahlberg, né, que se o Martin Sheen é o pai adotivo do Leonardo DiCaprio nesse filme, o Mark Wahlberg é aquele irmão mais velho, esquentado, exigente e briguento. É uma das grandes performances do Mark Wahlberg. Eu acho que ele foi merecidamente indicado ao Oscar por esse filme. E quando chega no final, né, na última cena, e é o Mark Wahlberg que amarra a história, que dá aquele ponto final na história, é muito satisfatório de assistir. Principalmente porque foi construído durante o filme todo, né? O Dingham às vezes some, às vezes ele aparece, mas quando chega no final e ele faz o que faz, né? Ele se livra do infiltrado, é a cereja no topo do bolo. Eu gosto bastante dos Infiltrados, gente. Eu acho que na superfície ele é o seu típico filme de policial pipoca, com uma história bem ABC de polícia e ladrão, mas que se revela aí com um subtexto muito envolvente sobre os dilemas de se encarnar uma vida dupla, de se infiltrar numa organização criminosa. E você tem ótimas performances, tem o Scorsese inspirado como sempre, mas especialmente, né, eu acho que o Scorsese trabalha aqui a tensão, a paranoia, como poucos casos na carreira dele. Eu acho que, sem sombra de dúvida, é um dos grandes filmes que ele fez, pelo menos nesse século. Para Os Infiltrados, eu dou uma nota 9. E no lado financeiro, Os Infiltrados fez jus a mais uma colaboração de Scorsese com o DiCaprio. O filme estreou nos Estados Unidos em 6 de outubro de 2006 com 26,887 milhões, rendendo 132,384 milhões na bilheteria doméstica e 291,465 milhões no mundo inteiro. Na parte de prêmios, obviamente, Os Infiltrados foi o grande campeão do Oscar daquele ano, levando a estatueta de melhor filme, melhor direção para o Scorsese, melhor montagem para Thelma Schoonmaker, melhor roteiro adaptado para William Monahan, e ele só perdeu a categoria de ator coadjuvante. O Mark Wahlberg perdeu esse Oscar para o Alan Arkin em Pequena Miss Sunshine. Acho que o Mark Wahlberg nunca vai ser indicado ao Oscar de novo, pelo menos não como ator, né? Bom, mas é isso, pessoal. Deixem nos comentários depois o que vocês acham de Os Infiltrados e se foi um Oscar merecido para a carreira do Scorsese. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.